Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Lotufo da Antenas BI, mais uma vez aqui no Antenas Cast, com um super parceiro nosso, Augusto Arakawa, gerente de Marketing BI e Excelência Comercial da TRO no Brasil. Tudo bem, Augusto? Como é que você tá? Tudo ótimo, Lotufo. Firme? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Obrigado por ter vindo primeiro. Augusto, te conheço já há algum tempo, né? Muito tempo, muitos projetos juntos, Sim. muito legal. Conheço sua trajetória, mas queria muito que você se apresentasse pra gente e contasse um pouco aí do que você faz hoje e como que você fez para chegar lá. Tá ótimo, claro. Bom, sou Augusto, né, como você mesmo me apresentou, um economista metido a marqueteiro. No final, sou um economista formado aí pela Exalc, né? Inclusive, a gente descobriu até que tem alguns amigos em comuns aí no passado, né? E hoje eu estou como gerente de marketing, BI e excelência realmente ali na TROs, tá? Estou trabalhando há 15 anos na TROs, passei por inúmeras áreas aí, né? Comecei com BI mesmo, passei por M&A, né? Investimentos, novos negócios, também fui gerente de pós-venda, trabalhei com pricing, então eu passei a ter uma trajetória interessante, né, dentro da empresa. Eu acho que por isso que eu estou tanto tempo também, né, na empresa, porque acho que por pouco tempo eu não fiquei muito tempo em uma função específica. Acho que hoje é que estou mais tempo nessa posição, que já dá uns 3 anos, tá? Isso me motivou bastante, por isso que eu estou há 15 anos lá, tá? E falando na parte mais pessoal, né, eu sou casado, né, há 10 anos, aliás, em maio agora eu faço 10 anos, né, e pai de 2 filhos. O Romeu, que já está com 1 ano e 9 meses, e a outra que está no forninho, não tem nome ainda definido, para agosto. Muito legal, parabéns. Uma coisa muito interessante que você falou e que eu vou assumir como sendo super relevante, mas eu quero, obviamente, saber a sua opinião, eu não sabia dessa sua trajetória multidisciplinar. Sim. Estou sabendo agora. Até como economista e também de ter trabalhado em muitas áreas dentro da empresa. O quanto você acha, e áreas até bastante, não posso dizer, heterogêneas em relação ao marketing, né? Sim, sim. Você fala aí de pricing, você fala de pós-venda, então, enfim, o quanto isso hoje te ajudou a ter uma perspectiva de como o marketing realmente funciona, é a primeira pergunta. Quanto te ajudou nesse seu momento como executivo, né, líder de algumas áreas. Sim, claro. E o quanto que você acha que você tem muito ainda para aprender no marketing, se é que você acha que você já bateu o teto ou não? Não, eu vou começar pela segunda pergunta. Eu tenho muito a aprender, mas de longe, assim, muito, muito, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, então eu sempre tento me atualizar ao máximo. Marketing é uma coisa muito viva, assim, é muito dinâmico, então todo ano aparecem coisas, novidades. Estava até brincando ontem, eu fiz um curso no INSPER de marketing executivo, há uns tempo atrás, e o case era o Italy. E ontem... Restaurante Italy. Restaurante Italy. E ontem eu estava fazendo uma pesquisa e descobri que ele está com um problema Repressão judicial. judicial. Então, para você ver como é que é tão dinâmico. Então, assim, há pouco tempo ele era um case e hoje está com essas dificuldades, né? Então, assim, eu sempre tento me atualizar, então tenho muito ainda a aprender, tá? Tenho sorte de também trabalhar com profissionais bons, né? Meu diretor, ele é ex-marketing também da Ambev, tá? Então, tem uma bela bagagem, então me orienta bastante. E tenho bastante contato, isso me ajuda bastante, trabalhar com vocês, com outras agências também tem me ajudado bastante, tá? Sobre a parte da minha trajetória, eu acho que foi super importante, assim, pra falar a verdade. Assim, o que eu penso, né? Primeiro que eu confundia marketing e publicidade no começo, acho que é uma coisa super comum, tá? E uma coisa que eu aprendi muito, né, com o passar do tempo, que marketing é muito número. Cara, é número, dados insanos, dados. Quanto mais dados você tem, mais você aprende, mais você consegue aprofundar das coisas. E toda essa trajetória me ajudou bastante. Economista, basicamente, é o cara que fica analisando, né, basicamente. Então, desde a faculdade, né, passando por essas áreas aí, então, teve uma parte de finanças também que ajuda muito em marketing. Marketing também tem a parte de finanças, super importante, né? Tem a parte de inovação, então, toda a parte de novos negócios que eu participei,
né, de trazer coisas novidades, pensar diferente. Tem a parte de pós-venda, que aí é mais operacional, que você vê a visão do cliente, né, e tentando trazer coisas para ajudar no seu negócio. A parte de pricing, obviamente, né, que está super envolvido. Então, assim, tudo meio que ocorreu para que no final, hoje, eu pudesse estar nessa posição. E o que me ajuda bastante também, né, como eu tenho essas duas outras gerências, que é de BI, né, Business Intelligence e Excelência, o meu time eu consigo ajudar, porque as pessoas têm muita dificuldade, né, no marketing. Eu brigo muito com o meu time de dados, brigo muito com o meu time de outra coisa. Então, assim, como eu tenho, tá tudo meio que embaixo de mim, né, eu consigo fazer funcionar muitas coisas lá dentro, assim, e isso evolui bem. Muito legal essa perspectiva, porque você colocou um ponto que é muito contemporâneo, né? Que é, dependendo do tipo da empresa, da cultura da empresa, o marketing acaba ocupando um espaço específico. Uhum. O que você está me contando aqui é que para você hoje na TRO, você conquistou um espaço para o marketing que acaba também, digamos, organizando outras áreas, mas que tem uma mentalidade data-driven, né? Vamos, se a gente quiser poder dar um nome, uma mentalidade data-driven que, pelo que você está dizendo, é super importante. É isso que você está dizendo? Exatamente, exatamente. Tanto que quando eu assumi, né, uma das conversas que eu tive com o meu diretor na época é que eu pudesse trazer toda essa bagagem e toda essa análise de dados que eu tinha já de facilidade, de eletricidade com informações, tá? Obviamente, longe de falar mal, né, da gestão passada, tá? Que tem todos os seus méritos e tal, mas a gente sentiu uma dificuldade de chegar desse direcionamento, de usar mais dados realmente, usar KPIs e assim por diante, para que a gente possa tomar decisões baseadas em informação realmente. Sei bem, eu sou cobrado por isso por vocês. Cada número ali é discutido. Exatamente. Eu sei bem como é que é. E isso é muito importante, né? Uhum. Você sabe da importância que eu dou para isso e acho super relevante. Porque daí é isso. Eu posso te fazer uma pergunta, se você não quiser responder, não tem problema. Mas talvez é um momento corte para olhar para a câmera. Vamos lá. Posso fazer uma pergunta, Augusto? Você tocou num assunto da diferença entre marketing e publicidade. Você consegue... Eu não posso dizer... Não vou pedir para comparar uma coisa com a outra. Mas talvez dizer quais são as principais diferenças entre um mundo e outro, se é que existe na sua visão? Cara, eu não sou especialista, como eu falei, sou economista metido a trabalhar nessa área de comunicação e marketing, né? Mas o que eu aprendi bastante nesse meio tempo é um pouco disso, assim. Eu acho que marketing realmente, não posso falar que é uma ciência exatas, tá? Mas que se usa muito de informações de dados, tá? E publicidade vai um pouco mais daquela parte mais de humanas, de criativo realmente, entendeu? Mas são duas áreas super dependentes. Eu acho que não adianta a gente ter uma campanha publicitária, por exemplo, vem sua agência, desenvolve uma campanha que premiação de Cannes, mas que não conversa com o seu objetivo, que não conversa com o objetivo final, que é através de informações e pesquisa que você consegue, né, ter. Então, assim, não respondendo a sua pergunta, mas Legal. tentando colocar algo, assim, eu vejo muita diferença, sim, marketing muito para dados, publicidade muito para a parte criativa, mas que um não vive sem o outro. Você tem um desafio na mão muito, muito complexo. Sim. Que é trabalhar hoje no mercado de commodity. Por mais que a gente tenha discussões sobre se é commodity ou não, certo? Uhum, com certeza. Mas vamos dar um nome, vamos chamar de commodity para facilitar nossa conversa aqui hoje. Uhum. E não que eu diga que não seja commodity, mas enfim, tem interpretações, né? Sim. Explica pra gente, por favor, primeiro o que é a TRO Brasil e que tipo de commodity você trabalha e como é que você trabalha isso. Bom, a TROs, né, ela é um grupo francês, tá? Presente em vários países aí no mundo, sendo que no Brasil, basicamente, ela tem dois grandes negócios, tá? Um trabalhando com cana-de-açúcar, que é onde eu estou, a unidade que eu estou, e outro trabalhando com amidos e adoçantes, né, à base de milho, tá? Falando da cana-de-açúcar, na cana-de-açúcar, a gente tem 7 unidades hoje, né, no estado de São Paulo,
concentrado principalmente no Noroeste Paulista, tá? Onde basicamente produzimos açúcar, etanol e energia, tá? Nosso core business aí são esses 3 produtos. Sendo que açúcar a gente tem 3 diferentes caminhos, vamos dizer assim, para seguir. Exportação, açúcar bruto, realmente commodity na essência, tá? Negociar em Bolsa de Nova York, Londres, assim por diante. Mercado interno para consumo para a indústria, né? Então, grandes clientes, né? Aí eu posso falar que não tem problema, mas é Ambev, Heineken, Mondelez, Danone, tá? E mercado interno varejo, que é o nosso açúcar Guarani, tá? Etanol a gente comercializa para distribuidora, basicamente. A gente tem a possibilidade já, o governo já liberou para venda direta para postos, mas aí tem uma série de dificuldades que a gente está tentando superar e ver como é que a gente coloca esse negócio em pé também, se a gente consegue, tá? E energia, que é um dos mais novos aí, né? Quando a gente fala de cana-de-açúcar e de usinas, né? Hoje a gente, a gente tem uma capacidade de produzir energia além do que a gente consome. Então, todo esse excedente a gente vende. Hoje, a gente consegue produzir, pra você ter uma ideia, energia para alimentar uma cidade inteira de Rio Preto, que é por volta de 400 mil habitantes. Então, temos energia limpa, sustentável, com certificação internacional para vender para o Brasil inteiro, sem limitação geográfica nenhuma aqui para a gente. Muito legal. Vamos falar do seu segundo ponto aqui, que é o marketing. Vamos falar primeiro de B2B? Ok. E depois a gente entra para falar do varejo, pode ser? Pode. Diz pra gente assim, se você pudesse resumir, principais desafios que você enfrenta hoje na sua cadeira como responsável pelo marketing B2B da Tereos Brasil. Tá. O marketing B2B é algo que ele não é novo, mas ao mesmo tempo é muito difícil encontrar agências ou prestadores de serviços que conheçam do assunto, tá? É muito diferente, assim, as pessoas tentam sempre adaptar o marketing do varejo, do consumidor final, para o B2B. Não é bem assim, né? Eu tive a sorte de fazer um curso, foi online mesmo, em Colômbia, né, específico em marketing B2B, tá? E mostrando todas as dificuldades, todos os processos, tá? De decisões, a jornada do cliente é muito diferente, tá? Então, a gente tenta desenvolver coisas diferenciadas. Falando especificamente do que a gente tem hoje na Tereos. Hoje na Tereos a gente tem o programa Tailor Made, tá? Que é um programa de benefícios e relacionamento com o cliente, onde ele busca mostrar para o cliente que nós temos diferenciais competitivos frente aos nossos concorrentes. O que quer dizer isso? A gente comercializa commodity, como a gente falou no começo. Produto pelo produto, obviamente a gente consegue ter uma diferença assim, a indústria de bebida X precisa de um açúcar específico aqui com uma pequena mudança. A gente consegue fazer, ok. Mas são pequenas coisas, tá? No final, o que interessa é a questão do relacionamento e serviços que eu ofereço para ele. Então, eu consigo oferecer serviços diferenciados, logístico. Eu tenho um serviço muito interessante que é de hedge, né? Para quem não conhece, para quem o açúcar é comercializado em bolsa, né? Então, a gente consegue fazer essa trava de preço para o cliente, entendeu? E fazer um ganha-ganha, não é só um ganha nosso, mas um ganha-ganha. A gente tem conteúdos, como tem aqui, né? Você está fazendo aqui comigo. A gente tem conteúdos também para os nossos clientes, onde a gente informa coisa de mercado de açúcar, etanol, que impacta diretamente nas decisões dele. Então, assim, a gente faz uma gama, né, um portfólio aí, de serviços e benefícios que o cliente ele tem enxergado valor em nossas pesquisas, tá? E isso reflete, obviamente, em relacionamentos, contratos de longo prazo, né? Às vezes a gente consegue ter 100% da carteira do cliente, tá? Justamente por isso. Ele enxerga valor nisso, ele consegue ver que não é o produto, mas sim o serviço e todo o relacionamento em volta que a gente consegue dar de diferente para ele. O que você está dizendo então é que no B2B você acaba, e até pela bagagem que você construiu na Colômbia e etc., e também no dia a dia, o que você está dizendo é que você adiciona ao produto valor de serviços e benefícios, e eu estou assumindo que tem uma dificuldade em entender quais serviços e benefícios realmente são relevantes, né? Sim, total. Porque, assim como vocês, provavelmente os concorrentes também oferecem outros serviços e benefícios, né? O que você está dizendo é,
como é que você... E uma pergunta, como é que você entende e aprimora, ou seja, descobre e ajusta quais são os reais benefícios relevantes para ou serviços relevantes para os seus clientes no B2B, e se isso é importante? Proximidade. Cara, proximidade é tudo. A gente poderia fazer pesquisa, né? Você é o rei da pesquisa aí, né? Mas a questão da proximidade, porque assim, você está presente no dia a dia com eles, você está conversando com eles, entendendo o que ele precisa, ou até mesmo às vezes o cliente não sabe o que ele precisa. E a gente vem com uma solução, fala assim, você já pensou nisso? Ele falou, porra, é exatamente isso que eu precisava, então. E aí a gente consegue, né? Mas isso só com proximidade, conversando, confiança, tá? A gente tem um evento uma vez no ano aqui em São Paulo, eu já te chamei, né? Você participou, onde a gente chama os principais clientes, e ali eles têm a oportunidade de estar conversando com o diretor, com o CEO, né? Num ambiente mais descontraído, e sempre nesse ambiente descontraído aparecem ideias novas, ideias diferentes, tá? Que a gente leva, discute internamente e oferece para o cliente. Não, muito interessante o que você falou, até vou olhar para a câmera, porque é isso. Você acabou de dar um aspas de marketing B2C. Uhum. E você disse, abre aspas, às vezes eu tenho que entender o que o cliente quer, mesmo sem ele saber. E você está falando de um cliente B2B. E para quem não está tão familiarizado com essa denominação, B2B são outras empresas, é um CNPJ. E a gente está falando de grandes multinacionais, são seus clientes, né? Uhum. Né? Então, dá para dizer que tem uma prática também de ouvir esse seu parceiro, cliente B2B, estar junto e entender algo que às vezes ele não sabe nem expressar o que ele precisa. Sim. É isso que você está dizendo? Sim. Então, nisso dá para dizer que a gente tem... É onde o B2B e o B2C convergem, talvez, não? Sim, dá para falar que é onde converge, mas assim, na primeira aula, é super interessante, ele mostra dois quadros, um quadro assim, né, de comparação. E aí, o que ele fala assim, qual que é a diferença do B2B e do B2C? Quando a gente fala, tipo, em teoria, é bem parecido, mas a principal diferença é que o processo de decisão é muito diferente, principalmente em indústria, né, quando você fala em B2B mais estruturadas. No B2C, é emoção. Você vai lá, atinge, impacta seu consumidor, né? E muitas vezes, por emoção, ele vai lá e compra o seu produto, o seu serviço, o que é que seja que você está vendendo. No B2B, óbvio que tem emoção. Óbvio que o comprador ali, ele vai ser impactado por alguma coisa. Mas, normalmente, não é ele que toma a decisão sozinho. Ele tem um processo para ser tomada a decisão. Então, ele vai olhar assim, pô, essa empresa é bacana. Ele está listado na bolsa? Porque às vezes pode ter umas regras. Não está listado na bolsa. Ele tem uma política ESG? Ele é financeiramente confiável? E aí uma série de coisas que a gente vai passando ponto a ponto até que ele toma a decisão. Uhum. Então, basicamente, essa é a diferença. Assim, o que é igual? Impactar o seu cliente. O que é diferente? O processo até a tomada de decisão é um pouco mais moroso e com etapas no B2B. E aí que a gente faz. E muito bom isso que você disse, né? Que o B2B também tem emoção. Mas dá para dizer que não é, talvez... Assim como também o B2C tem emoção, mas não é só emoção. É sempre um equilíbrio, talvez, entre emoção e razão. O que você está dizendo é que, primeiro, o processo de compra envolve mais atores. Ou processos. Não necessariamente mais atores, mas etapas para tomar de decisão. Tá? Pensa assim, no B2C, o consumidor final, ele olhou e ele vai mentalmente falar assim, pô, passou por isso, ok. Mas é meio que subjetivo, né? É quali. No B2B, não. Se é uma empresa bem estruturada, tudo, ele tem que meio que fazer o checklist. Entendeu? Então, assim, pode ser pessoas, então ele pode ter que submeter a um jurídico, pode ter que submeter a um time de compliance financeiro, mas pode ser um pequeno, onde basicamente ele fala assim, pô, eu que tomo a decisão mesmo, mas eu vou ter que passar realmente, que ele passa por isso, ele passa por esse livro, isso aqui. Entendeu? É mais, eu posso talvez falar burocrático. Estruturado, Estruturado. Né? Tem mais... Muito legal. Hoje você é responsável por uma das principais marcas de açúcar do Brasil.
Sim. Conta um pouco da trajetória do açúcar Guarani para a gente aqui no Brasil. E os principais desafios que você enfrenta hoje para o crescimento da marca. Você sabe que é até interessante que esses dias eu estava tentando recuperar aí na história da empresa, né? Desde quando que vem a marca. E é um pouco meio obscura, assim, né? A gente não consegue falar assim, não, nasceu tal dia, tal data, né? Talvez eu consiga, se eu entrar na Secretaria da Fazenda, ver a primeira nota fiscal que saiu, sei lá, tá? Até porque a gente queria fazer uma história, né? Para construir a história da marca e tal. Mas o que a gente sabe hoje, assim, é uma marca que vem da década de 70, tá? Super tradicional, assim como o nosso principal concorrente. Só que a gente hoje tem um posicionamento bem diferente das outras marcas, né? Hoje a Açúcar Guarani, ela é conhecida através da nossa pesquisa, né, que saiu recentemente, com uma marca aventureira, uma marca moderna, uma marca dinâmica, né? Foge daquele tradicional que o nosso principal concorrente vai, né? E a gente tem buscado isso justamente para nos diferenciar também. Açúcar é açúcar, no final. Eu duvido alguém colocar um açuquinho aqui e falar assim, esse açúcar adoça mais que o outro. Não existe isso também. Essa é uma dificuldade muito grande. E além de tudo, não é um produto final. Ninguém come açúcar, né? O açúcar é um meio, né? Então, a gente tem essa dificuldade do produto, obviamente. Tem a dificuldade, principalmente, das pessoas, da mídia em geral, que fala mal, né, do consumo de açúcar. Eles têm razão quando o consumo é excessivo, assim como qualquer coisa, bebida alcoólica, refrigerantes, assim por diante, tá? Mas a gente tem batido muito nessa tecla de um consumo equilibrado, de uma marca moderna que toca de assuntos importantes na sociedade, principalmente hoje, tá? Assuntos como, principalmente, representatividade feminina, que é o nosso tema das nossas embalagens que a gente lançou aí, ano passado, em setembro. Conta um pouco pra gente desse case. E esse produto? Olha, o Johnny comprou Isso aqui é um commodity. de Isso aqui é um produto complexo, né? Isso é muito caro por causa da desperdício que Não tem. foi produzido. Só não foi, a gente usa. Ó, esse aqui é o nosso sachê. Esse sachê ainda é o antigo, né? Não está nas novas embalagens, tá? Mesmo porque a gente demorou um pouquinho para conseguir ajustar o sachê nas novas embalagens, tá? Mas, isso aqui é basicamente... A gente tem uma parceria com um distribuidor, tá? Que basicamente isso aqui, na minha opinião, tá? É um custo de marketing aqui, tá? E é um produto que dificilmente tem um PNL positivo, tá? Mas que você estar presente no hotelzinho, no restaurante, em vários lugares onde tem uma associação de consumo com açúcar, você fixa a marca para depois ser comprado no supermercado, ou até mesmo quando o cara vai fazer da indústria, ela vai comprar e sabe que o açúcar Guarani está presente em vários lugares aqui, ele vai atrás da Terrioso para comprar nosso açúcar. Muito legal essa visão de economista, né? Ele entende que, na verdade, esse sachê, ele tem um PNL que não é, vamos dizer, atrativo, mas ele cumpre um objetivo de brand construction, ele acaba construindo ideia de marca que faz com que no total vale a pena investir nisso. Uhum. Agora é interessante, porque só interrompendo, aqui, por exemplo, eu não sei nesse, mas tem uma mensagem para você fazer um exercício. Sim. Então, isso também é uma estratégia, né? Porque você claro. O açúcar é vilão, mas espera, a gente está te contando que a gente sabe que é legal você fazer um exercício, né? A gente trabalha não sei se posso falar como uma tagline ou uma informação, um conceito, que é o tudo na medida faz bem. Tá? Explica pra gente desde 2017. Como é que é o nome do conceito e, por favor, explica pra gente em detalhe de onde ele surgiu e quais são os reflexos dele na sua marca hoje. O Tudo na Medida Faz Bem surgiu com a vinda, né, na época do atual diretor comercial, Gustavo Segantini. Na época, ele era gerente de marketing de varejo, tá? E percebeu que tinha que desenvolver muita coisa dentro da marca, tá? E uma das coisas que toda vez que ele botava no Google, se vocês colocarem no Google hoje, tá? Açúcar vai aparecer, primeira coisa, ou um patrocinado, obviamente, e depois que açúcar faz mal, né?
Só que ao mesmo tempo, se você parar para pensar, o açúcar está presente nas coisas mais felizes da sua vida. Já viu festa de aniversário sem bolo? Ou se não tem bolo, é triste, né? Sem brigadeiro, sem docinho, sem refrigerante, tá? Então, assim, a gente está sempre presente nesses momentos felizes. E a gente entende que, obviamente, não é uma questão de que, tipo, você precisa abrir mão 100%, né, de consumir o açúcar para ser feliz, entendeu? Para ser saudável, desculpa. O que a gente busca é esse equilíbrio, né? Então, a gente avisa a pessoa, cara, você pode comer açúcar, né? Mas de uma forma equilibrada. Você não precisa se entupir, colocar 5 sachêzinhos de açúcar no seu café. Você pode colocar 1, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, a gente faz esse incentivo. A indústria de bebida alcoólica também, né? Eles seguem muito nessa linha. Entendeu? Então, assim, é um pouco que a gente faz também igual, tá? E aí isso impacta, obviamente, em tudo do que a gente nos comunicamos, né? Um dos pilares nossos é o equilíbrio, né, na nossa comunicação. E aí a gente sempre tenta patrocinando eventos esportivos, de bem-estar, né? Eventos de saúde, tá? Sempre falando assim, gente, pode consumir açúcar, mas de uma forma equilibrada. A não ser que você tenha alguma doença séria, que aí você realmente não pode, tá? Mas se é uma pessoa comum, sem nenhuma comorbidade, né, na saúde, diabético, por exemplo, você pode consumir açúcar, mas de uma maneira bem equilibrada. Eu queria muito voltar nesse assunto, eu acho que é legal depois na edição, a gente também colocar imagens desses patrocínios, e também acho que é legal depois a gente fazer esse... Tem uma coisa de campanha também que a gente pode colocar enquanto ele vai falando, que é para mostrar esse positioning, né? Que acho que é muito legal. É uma marca muito forte no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. E acaba tendo uma visibilidade aí na televisão, em campanhas até um pouco fora de São Paulo. Uma coisa bacana que conversa com o que eu estou falando aqui, né? Essa parte do equilíbrio e outra parte de representatividade, que são 2 pilares nossos de comunicação. Hoje a gente é parceiro oficial do time de rugby feminino do Brasil, né? As Iaras. A gente tem um patrocínio com ele já faz, acho que 2 anos, tá? Somos parceiros delas há 2 anos. Para você ter uma ideia, não sei se você sabe, mas o time de rugby feminino é mais famoso que o masculino, né? Tá indo para a Copa do Mundo agora, né? Mais bem posicionado aí nos campeonatos internacionais, foi para as Olimpíadas no rugby de 7. A Mariana, que é ex-presidente, né, da confederação, saiu agora recentemente, super parceiraça. E a gente faz tudo a ver, cara, porque no final... Rugby, um esporte que inicialmente as pessoas pensam que é um esporte masculino, bruto, né? Mas tem as meninas que participam, que são, desculpe os meninos, tá? Mas as meninas estão representando melhor o Brasil do que as meninas melhor o Brasil do que os meninos, tá? E essa parte do equilíbrio, de fazer um exercício, tá? Então, assim, a gente achou nessa parceria com as Iaras um canal perfeito, entendeu? Muito legal. Você está falando aqui que são pilares muito importantes para a marca, que é... Você falou da representatividade. Conta para mim um pouco como é que isso é montado. Explica um pouco. Primeiro pelas embalagens, nas campanhas. Como é que a representatividade é um pilar importante para vocês? Sim. Para construir diferenciação, ou não? Sim, com certeza. E eu vou falar do case das embalagens que eu fiquei devendo, né? E aí juntar com representatividade. As nossas embalagens antigas, até o sachê que a gente viu aqui agora, né? O que acontece? Ela tinha, a gente chama carinhosamente Dai, né? É uma personagem, uma ruiva, jovem, tá? Que pratica esporte e tal. E que a gente buscava isso como, no início, uma representatividade do nosso shopper, mulheres, né? Entre 25 até 40 anos, que consome nosso açúcar, tá? Mas a gente foi evoluindo como marca, evoluindo como a sociedade foi evoluindo, e a gente entendeu, e ficava olhando lá, uma das coisas que me incomodava, eu falava assim, pô, mas se eu sou açúcar que representa as mulheres, né, que representa meu shopping, o Brasil é um país tão diferente de raça, gêneros e assim por diante, por que eu tenho uma ruiva só, né? E aí a gente veio, né, com as novas embalagens, aí lançando ano passado. Eu sei que não estão todas as mulheres representadas lá, mas a gente tentou condensar em 4, né, pessoas diferentes. Então, a gente manteve a Dai, né, a ruiva. A gente tem a preta, né, a idosa, tá? E uma mulher que eu posso dizer normal,
né? Vamos dizer assim. Não é o padrão que todo mundo fala que é madrinha e tal. Era um pouquinho mais cheinha, uma pessoa normal. Uma mulher normal, tá? Então, são 4 personagens que a gente tentou trazer para representar as diferentes raças, gêneros, idades do Brasil, tá? Cada um no seu tipo de açúcar. E isso, então, você faz para... como o açúcar... Deixa eu ver se eu entendi direito. Como o açúcar é um commodity, a sua busca incessante e diária é por trazer diferenciação, certo? Exatamente. É de construir valor em cima disso. Exatamente. E você acabou de dizer que a representatividade é um dos pilares. Exatamente. Tá? O patrocínio esportivo também é um outro pilar, certo? Que foi o que você contou agora, por conta aí do... Você falou da equipe de rugby, etc., para tentar trazer essa vida equilibrada. Tem uma terceira frente que é de ressignificar, uma pergunta, que é de ressignificar possíveis estigmas e preconceitos que a gente tem com nomes de doces que a gente dá. Sim. Você quer contar um pouco desse case? Faz Quero. sentido dentro dessa sua estratégia de comunicação de marca? Sim, sim. Esse foi o primeiro case, vamos dizer, minha primeira campanha quando eu assumi o marketing, tá? De novo, um economista assumindo uma área de marketing, e a gente tinha que eu posso dizer, um monstro lá, né? A gente tinha um tema que eram nomes de doces que que eram pejorativos, preconceituosos realmente, tá? E como que a gente ia trabalhar isso? E tinha uma série de questões que acabava dificultando e foi evoluindo. Você tem uma ideia, demorou 1 ano e meio até sair a campanha, porque foi muito indas e vindas, né? Onde, por exemplo, eu não sou uma marca que não quero ser o cara que, tipo, levanta a bandeira do tipo... Cara, eu sou ativista, né, forte e tal. Não, sou uma marca feliz, sou uma marca alegre. Eu vou tocar nesses assuntos importantes, mas de uma forma diferente. Eu não quero ser aquele cara radical, tá? E aí a gente achou, né, um meio termo aí, uma campanha, cara, ficou muito bonita mesmo. Para quem puder ver, né, pode acessar nosso canal no YouTube, vai estar lá. É uma campanha que a gente chama crianças, né, para que elas ouvem o nome do doce, né? Então, tipo, por exemplo, teta de nega. A pessoa, não entendi por que é teta de nega. Nega maluca, espera marido, Maria mole, né? Então, a gente faz essa brincadeira com as crianças, trazendo um pouco dessa... como é que eu posso falar assim? Da inocência da criança, falando assim, pô, mas por que esse nome? Não faz sentido. De onde que vem esse nome, né? Que absurdo. E aí pede para fundar, a gente fez uma campanha, fizemos associações aí com como é que fala? Associação de Panificação de São Paulo, tá? Com algumas padarias, cara, foi muito bacana, estava presente em vários lugares, e aí o que foi mais legal também no final, né? Além de toda a repercussão, números recordes de visualizações e impressões, tá? A gente ganhou um prêmio em Portugal. A gente fez um videocase para ir para Cannes, infelizmente não conseguimos ir para o shortlist final, mas esse mesmo videocase foi aproveitado e inscrevemos numa premiação em Portugal, Lusófonos, e ganhamos, como de responsabilidade social. Então, minha primeira campanha como economista publicitário e marqueteiro, consegui uma premiação, então isso foi muito bacana, com um tema super importante. Hoje... Então, parabéns, né, pela campanha. A gente vai colocar depois, acho que os cortes dela aqui para mostrar. Coloca os endereços do canal. Legal. Tá? Então, entre outras coisas, o desafio de trabalhar hoje marketing de commodity é construir sempre valor de forma incessante diária. Sim. Certo? Sim. Você trabalha hoje com patrocínio esportivo, você ressignifica parte da cultura brasileira questionando nomes de doces e a participação e a existência do preconceito de forma, enfim, muito clara. E também você trata a presença de culturas e etnias diferentes para dentro da sua marca, né? Quais que você enxerga que seriam os próximos passos e uma evolução disso para o açúcar Guarani, para a TRO, falando do B2C, do commodity, e o quanto que a pesquisa ajuda nisso? E se é que ela é importante ou não para você tomar decisões? Claro. Hoje, a gente teve recentemente o resultado da última pesquisa, né?
E demonstrou que a gente conseguiu trabalhar bem esses pilares, essa forma de comunicar, o que a gente quer passar de mensagem. Então, o público reconhece a nossa marca como uma marca que fala sobre esses assuntos, tá? Que está preocupado, tá? Mas a gente sofre ainda por uma questão de presença em gôndola. Aí por uma série de questões estratégicas da empresa, tal, mas a gente sofre ainda essa questão. E a gente vê muito isso no concorrente, porque tem concorrente nosso, não o principal, mas o outro, né, que não faz praticamente nada em publicidade, marketing, e acaba... É o seu? É o meu, poderia. Já voltando. Então, assim, a gente tem um concorrente que hoje praticamente não faz nada, mas ele está fortemente presente nas gôndolas e acaba tendo um benefício, né? A gente acaba, às vezes, gerando um recall, que a gente chama para ele, quanto a isso. Então, hoje, o meu maior desafio é, com um budget apertado, um orçamento apertado, que é um orçamento de commodity, como a gente discute bastante, como que eu consigo estar mais presente, né, nas gôndolas do supermercado, para que eu possa impactar o meu cliente na decisão final ali, no momento de compra, sem deixar, obviamente, de falar de todos esses pontos importantes, que é a construção da marca, que já vem tendo, né, um belo de um resultado aí durante esses anos que a gente vem trabalhando. E a pesquisa é o que fundamenta tudo isso no final. É o que me chancela para chegar hoje lá para a diretoria e falar assim, ó, preciso de X mil reais, X milhões de reais, para continuar porque está dando certo, ou vamos mudar a rota por causa disso, disso, disso. Muito legal, parabéns. Para finalizar, dada a sua carreira, pensando nas pessoas que estão assistindo a gente aqui e que também enfrentam os desafios do marketing B2B e ou o marketing de produtos comoditizados, ou jovens estudantes que estão assistindo a gente, que queiram crescer na carreira e um dia ocupar a cadeira que você ocupa hoje, quais as dicas que você dá para progredir nessa carreira de uma forma constante e importante? Eu acho que o principal é se manter atualizado e estudar. Assim, eu ouço muita besteira de gente falando que não preciso fazer faculdade mais, não preciso estudar. Cara, isso é a maior besteira do mundo. Tá? Eu acho que estudar nunca fez mal para ninguém, né? É importante, e aí por mais que você às vezes possa estar lendo, estudando, coisas que não façam talvez sentido naquele momento para aquela posição sua, para aquela sua responsabilidade, você vai ver que em algum momento vai te ajudar. Ela vai te ajudar. E uma coisa que meu diretor estimula bastante, né? Recentemente eu fiz um curso de Design Thinking. Cara, nada a ver, tá? Mas me ajuda em todo o processo de tomada de decisão, de desenvolvimento de produto, uma série de coisas. Era eu e um monte de designer gráfico lá fazendo o curso, tá? Mas me ajudou bastante. E abre bem a mente, né, gente? Eu acho que a principal coisa é que, assim, não fique focado só naquilo que você atua, né? Então, assim, você trabalha no marketing, entenda um pouco de finanças, é importante na hora de discutir, né? Entenda um pouco do pós-venda, como eu passei, sabe? Entende uma série de coisas, da indústria, cara, assim, é muito importante conhecer, se você fabrica chocolate, vai entender como é que é a plantação de cacau, entendeu? De onde que vem o seu cacau, né? Quem que produz, como é que ele chega na fábrica, na indústria, como é que ele é processado até chegar na gôndola. Então, isso assim, ter curiosidade, estudar bastante, para que você conheça realmente muita coisa, que no final isso vai te ajudar. Em algum momento, tenho certeza que ele te ajuda. Muito legal, muito obrigado. Uma última pergunta, prometo que é a última pergunta, mas uma curiosidade que eu tenho, e acho que é importante também para a nossa audiência, para quem está te ouvindo aqui, quais são não vou chamar de dificuldades, quais são os desafios de trabalhar hoje numa multinacional francesa e quais são os benefícios de se trabalhar numa multinacional francesa num país como o Brasil? Trabalhar numa multinacional francesa, eu acho que trabalhar assim, a dificuldade é como trabalhar em qualquer tipo de multinacional. É muito difícil, às vezes, conseguir explicar para aquela pessoa que está lá na Europa ou nos Estados Unidos, né, ou na Ásia,
por exemplo, o nosso sistema tributário. Cara, isso é caótico. Inflação. Hoje o pessoal já tem um pouquinho mais de noção do que é inflação, né, por causa da pós-Covid. Mas é algo que era muito difícil, tá? A realidade do Brasil é muito diferente dos outros. Sim. Você que viaja bastante, né? Eu tive a oportunidade também de viajar bastante para outros países. A gente percebe isso, né? O europeu é mais quadrado, assim, é mais certinho, principalmente quando fala alemão. O francês é um pouco menos, tá? Mas a dificuldade maior é essa, é conseguir entender como é que o Brasil funciona, tá? Mas uma vez que eles entendem, ok, perfeito, a gente segue bem. O lado bom, tá? É sempre ter a oportunidade de viajar, cara. Eu tive a oportunidade de viajar inúmeras vezes para lá, conhecer a cultura deles, é uma cultura fantástica, né? As pessoas fantásticas, culinária fantástica, vinhos, né, também, tá? Então, super importante, super bom, assim. Eu gosto bastante de trabalhar com... Não tenho problema nenhum, gosto bastante de trabalhar com francês, é um bom desafio, cada um tem suas particularidades, né, mas a gente consegue se adaptar e conviver super bem. Nossa, eu falei que era a última, mas é que agora surgiu uma última, que é curiosidade. Faz um resumão geral pra gente da diferença do consumidor de açúcar num país como o Brasil versus alguma outra região como a Europa, por exemplo, ou os Estados Unidos. Escolhe uma outra região. O que é que tem de tão específico, se é que tem algo de específico, no consumo do açúcar no Brasil versus outras regiões? Você escolhe qual você prefere analisar. Eu vou falar achismo, tá? Não tenho pesquisa, e aí tô falando baseado na minha vivência. Não tenho nada que tenha do perfil do shopping em outros lugares, tá? O que a gente percebe bastante é que o europeu, ele consome cada vez menos açúcar de forma direta, né? Ele tem incentivos cada vez maiores, né, de mídia e assim por diante, para consumir menos de forma direta. A forma direta que eu falo é comprar açúcar e realmente fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele gosta de fazer seu doce, fazer as coisas em casa, então ele acaba comprando e consumindo de outra forma. O americano, né, é até engraçado, eu fui recentemente para lá e você não vê muito açúcar para vender nas gôndolas. É muito difícil. Mas eles consomem muito açúcar, só que consomem açúcar de forma indireta, industrializada, né? Então, assim, eles consomem muito, mas não da forma direta. E o brasileiro, o açúcar, basicamente, ainda é um alimento de cesta básica, né? Então, assim, o nosso principal consumidor ainda é a classe C, D, tá? Que esses sim compram bastante, isso eu posso falar, né? Que a gente tem a pesquisa, tá? Quem compra açúcar, principalmente, são essas classes, são pessoas que têm uma família grande, entendeu? Já compram um açúcar maior, tá? Então, basicamente, essa é a diferença, assim. Eu acho que, no final, o europeu e o brasileiro mais de classe A são mais parecidos, se bem que o brasileiro também de classe A, ele consome bastante adoçante, né? E o europeu também foge, tenta pegar uma coisa natural, mas na questão de redução é meio que nisso, tá? Porque a gente tá... Como a gente é mais feliz do que outros países, né? Os países, no geral, a gente acaba consumindo mais açúcar. Sim. Que é para momentos felizes, né? Que é o que Exatamente. você falou, né? A gente tem que pensar que, claro, o açúcar tem seus desafios, né? Do ponto de vista de equilíbrio. Claro, como muitas das indústrias têm, dos processados até mesmo. Mas é saber entender como encaixar e quando encaixar. Exatamente. Tudo na medida faz bem. É isso. Valeu. Show. Obrigado. Bom, parabéns, cara. Bora pra caipirinha, então, que deu certo. Nossa.